Vou trazer também os comentaristas da Itatiaia para essa análise do que foi Cruzeiro e São Paulo, a impressão inicial do novo time do Cruzeiro, começando com você, a Ale Oliveira, que comentou o jogo ontem nos Estados Unidos, que segue na cobertura da Itatiaia da Inter&Co Soccer Week FC Series. Ele esteve ontem na transmissão da Itatiaia, acompanhou em loco e me traz aí, Ale, a sua primeira impressão deste novo time do Cruzeiro. Aqui, Ale, temos 23 graus de temperatura nesta quinta-feira. Como é que tá o clima aí nos Estados Unidos? Tô ansioso para ver o visual. O visual do Ale Oliveira. Nossa, mãe. Se colocar o Ale Oliveira num sinal com um chapéu do lado, ele fica rico, olha lá. Olha o visual. Vem pro YouTube. No YouTube você vai ver o Ale Oliveira. Vê se eu tô exagerando. Ale Oliveira, não me diga nada do seu visual. Me diga apenas do Cruzeiro. Gostou, não gostou? Bom dia, Ale. Muito bom dia, viu, Tiagão? E todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. A temperatura exata eu não sei, mas que tá congelando o badalo, isso você não tem a dúvida. Pinguim de geladeira tá usando cachecol e cobertor aqui em Orlando, principalmente aqui na sede da Itatiaia, que é a Casa do Terror. Eu gostei, de modo geral eu gostei, assim, foram apostas diferentes, né? O Zubeldia dividiu o time do São Paulo, colocou metade dos bons no primeiro tempo e metade dos bons no segundo tempo. Então não colocou todos bons junto. O Diniz já pensou diferente e eu vou te falar que se fosse para escolher, não tem ninguém que tá errado aí não, viu? Mas se fosse para escolher, eu faria como fez o Diniz. Colocar ali uma base que talvez ele pense como titular, com algumas poucas mudanças, acredito eu, mas para já ir ganhando tempo na questão do entrosamento. Então ele já colocou o Fabrício Bruno para jogar com poucas sessões de treino, é verdade. Colocou o Eduardo ao lado do Matheus Pereira, que você disse que era uma novidade. Muita gente estava apostando no Caio Jorge, mas ele estava indisponível. E aí o Eduardo ele deu um suporte para o Matheus Pereira na criação das jogadas, né? E olha que é difícil hoje o time do Brasil, que tem um meio armador, o Cruzeiro jogou com 2. Então esse apoio na criatividade do meio campo, não só do Eduardo, né? Mas principalmente, mas também do Mateuzinho, o Lucas Romero também é um cara que tá ali no setor do campo que tem muita concorrência, mas o Lucas Romero não dá brecha, hein, meu? Ele não dá brecha pra ninguém, então ficou um meio campo bem interessante, com o Dudu, que dessa turma do primeiro tempo, pra mim foi o melhor estreante, pra mim o melhor do jogo, mais uma vez foi o Matheus Henrique, mas dos estreantes pra mim, do primeiro tempo, o Dudu foi o melhor. E o Gabigol se movimentando, achei que ficou uma linha bem interessante, claro, cometendo alguns erros que são naturais nessa fase de preparação, mas com vários momentos, viu, Tiagão, de toque de bola, de raciocínio rápido, de muita categoria, de muito recurso técnico, né, naquele jogo que o Fernando Diniz gosta, de uma marcação-pressão que resultou no único gol do Cruzeiro no jogo, né, numa roubada de bola do Lucas Romero, pressionando a saída de bola do São Paulo e dando para o Matheus Pereira acertar um belíssimo chute no Rafael. Não é fácil fazer gol no Rafael de fora da área. Então teve vários momentos interessantes. No segundo tempo, o São Paulo, com esses outros bons que ele colocou, começou melhor. O Cruzeiro sofreu um pouquinho, não só com a falta de entrosamento, porque também foram vários novatos, várias contratações que jogaram no segundo período, mas também porque daí caiu um pouquinho a qualidade técnica. Daí o Cruzeiro sofreu um pouquinho, mas depois foi se acertando, e eu acho que esse 1-1 para aquilo que foi o jogo foi ok. E tem as avaliações coletivas, né, Tiagão, e tem as individuais. Nesse segundo tempo, por exemplo, eu gostei muito do Fagner. E olha que o William, que é muito bom jogador, seleção do campeonato, seleção brasileira, não termina bem o ano de 2024, não fez um grande jogo ontem, normal também, a gente tem que sempre considerar que tá só no começo do trabalho, e o Fagner foi bem. O Bolassi também foi uma figura de destaque no jogo, não pegou tanto na bola, mas você vê que ele tem recurso, que ele sabe como tratar a criança. E dos veteranos de Cruzeiro, o Lucas Silva me agradou também, foi um jogador que participou bastante. Então são as avaliações coletivas e as individuais. O gol do Cássio é bom, né? O gol do Luciano, que muita gente tá falando, eu acho que também cai um pouco na falta de entrosamento do Fabrício Bruno com o Cássio. Porque eu fico com a impressão que, além do impedimento, o Cássio achou que essa bola era do zagueiro. E o zagueiro achou que essa bola era do Cássio.
e no fim o Luciano se aproveitou, o Cássio ficou meio indeciso e, enfim, não conseguiu fazer uma intervenção que normalmente o Cássio faz. O Cássio não me preocupa, essa que é a verdade. A única preocupação que eu tenho com relação ao Cássio, o Tiagão, e eu acho que a gente já passeou por esse assunto e ontem no estádio ficou muito nítido, para você brigar contra a marcação-pressão do adversário com a bola nos pés, é muito importante, para não dizer que é fundamental, que você tenha um goleiro que saiba jogar com os pés. Por quê? O goleiro é o único cara que está livre nessa situação. Então ele é usado como passe de apoio. Aí o cara joga a bola pro goleiro, alguém vai marcar o goleiro, o time joga para esse goleiro que tem a bola e aí você tem a superioridade numérica que esse estilo de jogo tem como objetivo, né? Então é muito importante que o goleiro saiba jogar com os pés. O Cássio até deu um drible ontem na sua primeira participação com os pés, mas nas duas outras acabou errando passe, porque não é a característica dele. Mas é a única preocupação. O Cássio, ele vai fazer uma grande temporada, é um grande goleiro. Não é uma preocupação que o torcedor tem que ter, pelo menos na minha opinião, viu, Tiagão? Gostou do estilo, não, Olha, moleque? eu repito, você com um chapeuzinho aí num sinal vai ganhar muito dinheiro. Quem que tá no YouTube vai tirar suas conclusões, vai entender o que eu tô dizendo, olha lá. É só levar essa boinazinha aí, essa toucazinha pro sinal. Aproveita, vai no Outlet aí em Orlando, ali. Tem muita roupa boa. Pelo amor de Deus, me vem desse jeito, cara. Bom, mas vamos voltar a falar do Cruzeiro. Olha lá, olha aí, lá é um mendigo praticamente do pânico. 11h56. Nath Fiuza, tem muita gente aqui no chat. Vocês não vão falar do Matheus Pereira? Cadê a fala do Matheus Pereira? Gente, já tô dedicando aí um bloco exclusivo, porque o Ale Oliveira, a Nath Fiuza vão falar sobre o que disse o MP10. Ah, você não viu o que o Matheus Pereira disse? Você vai ouvir, você vai ver o que disse o Matheus Pereira sobre a continuidade dele no Cruzeiro, se fica, se não fica, se tem exagero, se não tem, se tem polêmica, se não tem, no que disse o Matheus Pereira já no Rádio Esportes. Agora, estamos analisando o jogo, o desempenho do Cruzeiro e eu quero a sua opinião, Nath. Qual foi a sua primeira impressão da primeira aparição do Cruzeiro em 2025? Bom dia, Nath. Bom dia, Thiago. Um abraço a você aqui que nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Também um abraço lá ao Alê, né, nos Estados Unidos. Olha só, eu acho que foi uma impressão positiva. É claro que o torcedor fica sempre naquela expectativa que vai passar por cima, que vai ser goleada, né, por causa do clima muito legal que estava acima aí do Cruzeiro, né, com as contratações que foi se formando nesses últimos dias. Mas é pré-temporada, o ritmo é diferente, os jogadores ainda se adaptando, o entrosamento ou a falta dele, né, nesse caso, pesa muito, isso é algo importante da gente destacar, mas eu acho que de modo geral o resultado foi justo pelo que construiu as duas equipes e eu acho também que a impressão é positiva. Eu acho que o mais importante de uma primeira avaliação, de um primeiro jogo de pré-temporada, é você avaliar o que é feito e analisar o ponto de partida e entender dali em diante o que pode melhorar, se há um caminho para progressão. E eu acho que o Cruzeiro deu mostras de que há um bom caminho, de que há espaço aberto para evoluir. E eu considero isso talvez o ponto mais positivo de ontem. Dá para perceber que as coisas estão caminhando, que as coisas estão evoluindo e que há margem para crescimento. Eu concordo muito com o que o Alê falou, eu gostei muito desse ataque com muita mobilidade, né? Era um ataque que se alternava, em algum momento a gente tinha ali um ataque com 3 homens, né? O Gabigol chegou em algum momento a abrir um pouco mais pela direita, o Dudu pela esquerda, que me surpreendeu, com o Matheus Pereira centralizado. Em outro momento, o Dudu recuava um pouco mais, fazia uma linha de meias com o Eduardo, e aí o Dudu se associando muito ao Marlon pela esquerda, enquanto o Eduardo se associava muito ao William pela direita. Eu acho que isso pode ser algo interessante de ver ao longo da temporada, porque a gente sabe também da qualidade de apoio dos laterais do Cruzeiro e, ao mesmo tempo, ao ter essa parceria com um jogador que joga pelo meio, os laterais ganham liberdade também para apoiar e o time não fica desguarnecido. E aí, nessa configuração, o Matheus Pereira seguia centralizado e o Gabigol tinha muito espaço para flutuar. Eu acho que isso é legal também, né? Eu gostei muito do fato de que o Dudu, a gente falava aqui antes, né? Mas se tiver todo mundo em campo, quem vai voltar, né? Quem vai correr para trás, quem vai marcar? O Dudu deu mostras ontem de que vai ser um jogador que vai ajudar também na fase do jogo sem a bola. Em alguns momentos participou da pressão ali, na saída de bola do adversário, no pós-perda, correu para trás, ajudou a recompor. Então, gostei muito da participação do Dudu. O Gabigol, uma participação mais tímida, mas carece muito, né? A falta do entrosamento para receber as bolas em boa condição também de finalização.
mas eu acho que de modo geral foi um bom pontapé inicial. E a questão da saída de bola é ainda o que mais preocupa e é o que causa, inclusive, a insegurança no torcedor com relação ao trabalho do Fernando Diniz. Aquele primeiro drible do Cássio, que o Alê citou, até me animou, mas depois eu vi que as coisas ainda precisam melhorar muito, viu, Thiago? Após o empate de ontem nos Estados Unidos, entre Cruzeiro e São Paulo por 1-1, o Matheus Pereira foi ouvido pela Itatiaia. E ao ser perguntado pelo Emerson Pansieri sobre seu futuro, sobre as propostas que eventualmente poderiam ter aparecido no final do ano, o Matheus Pereira deu uma declaração polêmica. Ouça aí o que disse o MP10 após o jogo de ontem. Não, assim, internamente, ó, já ouvi muitas coisas, né? Fala-se muitas coisas, alguns clubes interessados. De fato é verdade, não vou negar aí, mas é igual eu falei, eu sou um profissional, eu sou um abençoado por estar aqui hoje, então assim, cabe a mim me dedicar todo dia, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui 2, mas estou feliz de estar aqui hoje, feliz de estar fazendo a pré-temporada aqui, num ambiente completamente diferente do que nós fizemos o ano passado. Vale realçar também o esforço do Pedrinho, do Matos, que tem essa pré-temporada aqui, né? Organizou tudo, tem que valorizar também o trabalho deles. E assim, cabe a mim, cabe a todos nós. Enquanto a gente estiver aqui, a gente não sabe até quando, mas a gente tem que se dedicar ao máximo e buscar o melhor pro Cruzeiro. Fico feliz com as chegadas, são chegadas de peso que vêm para acrescentar mais ainda, não desmerecendo os que já estavam aqui, que acabaram saindo, né? A gente também tem que valorizar o trabalho das pessoas que estiveram aqui o ano passado. A gente colocar o pé no chão e saber que cada um tem um potencial muito grande e a gente se encontrar cada dia, fazer o nosso melhor, entender cada dia mais as ideias do Diniz. Assim, a gente já sabe que estava aqui o ano passado, mas para quem está chegando pode ser algo novo, né? Então assim, o que a gente pode fazer é se dedicar ao máximo, trabalhar ao máximo e colocar o nome do Cruzeiro lá em cima, que é onde sempre merece estar. Muito bem, Matheus Pereira, a fala foi essa, ele não crava, né, se vai ficar, se não vai. Eu preciso dizer uma coisa sobre o Matheus Pereira, sobre a personalidade. Matheus Pereira não foge em entrevista, tô como apresentador do Rádio Esportes, mas há muitos anos também na reportagem, continuo assim, vou me encontrar com o Matheus Pereira, ele nunca foge das perguntas. O Matheus Pereira tem personalidade e geralmente fala o que ele tá sentindo, pro bem e pro mal, agradando ou não agradando. O Matheus Pereira sempre mostra muita personalidade nas suas entrevistas. Agora, convido a você, torcedor, pode mandar aí nos comentários, manda aí nos comentários o que você pensa dessa declaração. Foi desnecessária? Foi fora de hora? É personalidade mesmo? Tem proposta? Não tem proposta? Eu vou também ouvir os comentaristas da Itatiaia já, mas eu quero a sua participação sobre o Matheus Pereira. Tem gente dizendo, porque ele é mascarado, que é isso e aquilo. O que você pensa a respeito do que disse o MP10? Primeiro, Fernando Diniz falou sobre essa declaração do Matheus Pereira. Vamos ouvi-lo aqui na Itatiaia, no Rádio Esportes, o técnico do Cruzeiro. Bom, quanto ao Matheus Pereira, assim, o que eu posso falar é que a gente quer que ele fique muito, está totalmente adaptado, tem uma relação, eu particularmente tenho uma relação ótima com ele tem uma relação também muito boa com o elenco, e é um jogador que tem uma qualidade muito grande, ele tem tudo a ver também com o que a gente pensa do futebol, e na minha cabeça ele vai ficar aqui para nos ajudar nessa temporada, e é o que todo mundo quer, e é o que o clube pensa também. Boa! Tá aí então a fala do Diniz. Eu quero trazer os comentaristas da Itatiaia para nossa participação. Repito, você no YouTube é o nosso convidado. Aqui no YouTube você se manifesta, tá certo? Matheus Pereira, foi fala polêmica, não foi? É normal, não é? Quero ouvir os comentaristas da Itatiaia. Nath Fiuza, muita gente está entendendo como desnecessária a colocação dele. Pelo momento, acabou de fazer o gol, né? Início de temporada. Agora, outras pessoas acham que há um recado ali nas entrelinhas, né? Que ele poderia estar insatisfeito com alguma situação. Qual a sua interpretação da fala, do momento e do que disse o Matheus Pereira, hein, Nath? Thiago, o Matheus Pereira, ele tem esse jeito mesmo na entrevista dele, né? Às vezes ele costuma ser um pouco dúbio, não é a primeira vez que ele desconversa, enfim. Eu penso o seguinte, se não há nenhum descontentamento, se não há o desejo de sair do Cruzeiro,
se ele quer de fato cumprir o seu contrato, se está satisfeito em estar feliz fazendo essa pré-temporada e pronto para ajudar o clube, como ele diz, né, na sequência aí da sua resposta, completamente desnecessário essa colocação neste momento. Como você disse, primeiro jogo da temporada, todos os atletas ressaltando, né, o clima bom, o clima legal de pré-temporada, a união, Cruzeiro aí com uma expectativa muito positiva, o torcedor empolgado há muito tempo, né? O torcedor do Cruzeiro não tinha um início de ano, assim, feliz, empolgado, leve, com uma perspectiva mais positiva. Então, acho que no primeiro jogo do ano, se não há nenhuma insatisfação, se não há nenhum desejo de saída, se não há o desejo de passar nenhum recado à diretoria, não cabia esse tipo de declaração. Tem aquele ditado que muito ajuda quem não atrapalha. Então, se ele não queria falar nada além do que o recado e a insegurança que acabou gerando, ele poderia ter evitado esse tipo de comentário. E se ele fez essa resposta, se ele deu essa resposta no intuito de passar um recado à diretoria, de pressionar a diretoria, de mostrar algum tipo de insatisfação, de pleitear um salário melhor, de pedir uma maior valorização, de mostrar que não está feliz de alguma forma, seja com os reforços que chegaram, seja com o treinador, seja com qualquer aspecto que seja dentro do clube, não se faz isso à imprensa, se faz isso de portas fechadas. Eu acho que se ele tinha o desejo, a intenção de pleitear algo, ele fez da maneira errada. E se ele não tinha o desejo de gerar nenhuma insegurança, nenhuma instabilidade, se tá tudo bem, eu acho que ele poderia também ter evitado esse tipo de declaração. Ele é um jogador muito experiente, ele é um jogador, inclusive, que sabe da sua responsabilidade. Vestir a camisa 10 do Cruzeiro não é para qualquer um. Eu acho que, às vezes, muito ajuda quem também não fala demais, quem se preserva. E quando o atleta se preserva, de alguma forma, ele preserva a instituição e ele preserva o grupo também. Criou-se hoje um burburinho, um ambiente de insegurança, de instabilidade para o torcedor, para o próprio Cruzeiro, talvez até de maneira desnecessária, se essa não era a intenção dele. E se era, se ele está tentando pleitear, pressionar de alguma forma, amigo, ninguém é obrigado a ficar em clube nenhum. Mas se quer fazer isso, haja com clareza, com transparência e faça isso para a diretoria. Essa é a minha opinião, Thiago. Aí, opinião forte, sincera, Nath Fiuza, comentarista do Rádio Esportes. O Ale Oliveira, você viu algo mais nas entrelinhas do que disse o Matheus Pereira? É uma fala, na sua opinião, normal ou tem algo mais? Tem angu ou caroço nesse angu aí? Tá mais caroço do que angu na história, hein, Ale Oliveira? Eu acho até que ele não mentiu, viu, ô Tiagão? Ele não mentiu, mas você sabe que no futebol, mentiras sinceras me interessam, né? Eu acho que é uma confusãozinha ali, um tumulto que não é necessário, que não agrega. Porque se existe uma negociação em curso, né? Que eles se resolvam lá internamente e quando acontecer, se tiver alguma coisa de concreto, o clube anuncia. Mas fica essa pulga atrás da orelha, né, do torcedor que ouve isso e fala assim, como é que nós estamos aqui treinando para uma temporada que tem grandes objetivos, você traçou metas ousadas, investiu muito, e você não sabe nem se você vai poder contar com o seu camisa 10, né, porque essa é a impressão que passou. O Matheus Pereira, ele dá uma declaração que deixa o torcedor com a seguinte pergunta: será que o Matheus vai ser nosso em 2025? Foi isso que eu interpretei. E eu acho que não tem necessidade, eu acho que, sabe? E também tem uma coisa, hein? O Matheus, ele tem que se resolver. Ele tá num clube grande, recebe um salário, assim, maravilhoso, até para os padrões do futebol brasileiro, né? Excepcional. Então, meu amigo, se você não tá satisfeito com tudo isso, com o time que está sendo montado, com o clube gigante que você joga, também aí, eu vou te falar, o Matheus Pereira passa e o Cruzeiro continua. Eu achei desnecessário, viu, Tiagão? Porque quem tá chegando é o Pansieri e o que a diretoria falou sobre o que disse o Matheus Pereira, Pansieri. Vamos abrir aspas aqui então, grande Thiago Reis, eu falei em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, ó, Betfair é time grande, hein? Abre aspas para o Pedro Lourenço nessa fala dele, conversei com o Pedrinho mais cedo. Sabemos que neste período de janela de transferências existem sondagens, principalmente para os grandes jogadores. Não temos propostas por nenhum deles,
Nossa ideia é termos um time competitivo. Não temos a menor intenção de negociar o Matheus Pereira ou outro destaque do time. Fecha aspas, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, não tem a intenção de negociar o Matheus Pereira. Isso aconteceu ontem, você explicava bem, né, Thiago? Após a partida, fiz uma pergunta para ele, estava totalmente integrado ao elenco, ele que chegou na quinta-feira porque foi liberado pela diretoria para resolver algumas questões pessoais, e ele respondeu tudo aquilo que já repercutimos. É o Cruzeiro que ganhou folga hoje, volta aos trabalhos amanhã, com treino aberto aqui em Orlando, seu nome e seu bairro. Os atleticanos vão amanhã ao Parque da Universal, os cruzeirenses estão neste momento a caminho já de curtir os parques da Universal. O Matheus Pereira, será que o Diniz tem cara de que não vai muito chegado em montanha-russa, não? Cuidado, Fernando Diniz!